Sim, hoje talvez vocês vão ver pela primeira vez um nutricionista falando sobre consulta, falando sobre algo interessante para vocês que estão buscando dieta, alimentação saudável. Vocês estão num ambiente fitness aqui, lavando louça, contando para vocês um ensinamento incrível em consultório. Bom, é o seguinte, aconteceu algo incrível hoje. Um paciente meu simplesmente perguntou para mim: por que que as pessoas não seguem dieta? E isso, gente, olha, tem tantas respostas, tem tantas coisas, mas para isso eu vou contar para vocês quem eu sou, né? Meu nome é Guilherme, eu sou nutricionista clínico, esportivo e comportamental. E aí você fala assim, nossa, mas qual que é a sua área de fato? Bom, a minha área de fato é a área clínica. A área clínica nada mais é que um nutricionista clínico, convencional. A pessoa chega com um objetivo para mim. Então, exemplo, emagrecimento. E aí eu vou lá, e elabora o plano dela para ela conseguir emagrecer a quantidade que ela está buscando, a quantidade que ela quer do emagrecimento. Então, 5 quilos, é isso que a gente tem que fazer. Vou fazendo passo a passo para você que nunca passou em consulta, né? Para quem passou em consulta sabe como que é. E essa pergunta, ela é tão simples, mas ao mesmo tempo é tão complexa. Por quê? Eu sempre estudei muito psicologia, filosofia, sociologia, que são coisas que as pessoas normalmente não estudam. E essas coisas modificaram total o cenário do atendimento para mim, porque eu comecei a entender sobre a vida de uma perspectiva diferente. Porque a gente observa hoje, a gente vê aquela pessoa com aquele corpo e fala assim, meu, o que será que ela teve que fazer, né? Aí na hora que a gente vê o que ela faz, você vê e percebe que não é algo tão diferente assim do convencional. Dieta, treino, investimento no seu corpo, na sua saúde, e são coisas palpáveis. Aí você fala assim, mas qual que é a diferença? Por que, que eu tenho isso em mãos, mas eu não consigo fazer? E eu tinha essa dúvida antes mesmo da faculdade. Sempre tive essa dúvida. Virava e falava assim, não é possível. Como que eu vou ter um tanquinho assim? Não, eu tô tentando fazer e não consigo. Olha quantos anos de academia eu tenho e etc. Eu vou ter que seguir isso mesmo? É isso que eu vou ter que fazer? Vou ter que comer batata, ovo, frango todos os dias? E se eu enjoar? E se eu não quiser mais comer isso, né? E eu passei por algumas coisas ruins na minha vida para entender de fato isso. Por quê? Porque eu percebi que o segredo não estava na dieta, né? E a gente sempre observa a dieta. Então, tipo, a gente fica lá, observando, é dieta, é dieta, é dieta. Então, eu vou para um jejum intermitente, que é você ficar muitas horas sem comer, aí não dá certo, começa a ficar fraco. Tá, eu vou para uma dieta mais hipercalórica, aí eu tenho que comer muito. E eu não gosto muito de comer muito. Aí eu vou para uma dieta hipocalórica, eu tenho que comer pouco demais. Aí depois eu vou para uma dieta proteica, é muita carne, é muito ovo que eu tenho que comer. Aí depois eu vou para uma dieta é, à base de frutas, aí é muita fruta. Então todas basicamente são difíceis, mas todas falam da mesma coisa, que é basicamente saúde, que é basicamente a gente atingir os nossos níveis. Mas por que, que é mais complexo do que isso? Eu estou lendo um livro incrível agora, que é o livro do David Goggins. Vou deixar aqui para vocês, vou ver se eu consigo colocar na edição. Esse livro ele é simplesmente incrível, gente, de verdade. Eu já li muitos livros, tá? Ali, ó. Ali do lado é minha biblioteca. Eu tenho 450 livros. Aí você fala assim, mas você lê porque você é nutricionista e tudo mais. Gente, tem livro de tudo quanto é tipo ali. Inclusive o livro que eu vou falar para vocês hoje não é livro de nutrição. É um livro, eu diria mais de esporte, assim, mas o principal ponto é psicologia mesmo. Nesse livro, simplesmente, eu fazendo propaganda para IP, né? Quem dera se tivesse essa quantidade de pessoas para ser uma propaganda, né? É um livro que simplesmente é incrível, assim, de trás para frente. Eu não gosto muito de, eu não gosto tanto de livros, como que eu posso dizer, de autoajuda, mas eu confesso que eu leio. Por quê? Porque eu fico olhando e falo assim, meu, o que será que as pessoas estão necessitando para chegar nesse ponto? Para chegar ao ponto de ter que ver um livro que o cara tá falando que a gente tem que acordar às 5 da manhã, como o Milagre da Manhã, por exemplo. O que será que eles estão falando em específico?
E esse livro eu achei que era nesse intuito, tá? Só que ele me surpreendeu porque é um cara que simplesmente ele lida com a vida de uma forma, uma perspectiva diferente. Eu posso virar aqui para vocês e falar os benefícios da dieta. E assim vocês vão ficar motivados, né? Vão falar assim, meu, que incrível, eu vou ter um tanquinho, é um benefício. Eu vou eliminar a maioria das doenças, é outro benefício. São benefícios incríveis. Só que eu nunca conto os males para vocês da dieta. E são alguns. E quais são os males, né? E vocês vão entender por que eu tô falando de tudo isso. O primeiro mal aí, a gente tem que se programar. Exato, parece uma coisa idiota, mas a gente tem que se programar. E no livro ele fala muito disso relacionado aos treinos, que ele tem que se programar em relação ao treino e tudo mais. Então, é muito diferente a perspectiva. Qual que é o senso que eu quero trazer para vocês? A gente tem que olhar os lados negativos das coisas. E você pode até falar assim, mas se programar não é algo tão negativo. Ah, é? Quando você faz isso uma vez, tudo bem. Só que se eu te falar para você que você vai ter que fazer isso durante semanas, e se eu falar para você que você tem que fazer isso durante meses, e se eu falar para você que você tem que fazer durante anos para atingir aquele corpo que você está almejando, aí começa a ficar um pouco mais complicado, né? Porque acaba sendo o padrão de rotina. Só que não é aquela rotina que você vai lá e fala assim, eu vou no treino, e aí quando eu saio eu já vejo lá o meu músculo mais, né, mais acentuado, a minha veia saltando, e eu tô sentindo aquela dorzinha que significa que foi o pós. Não é bem assim. A dieta é uma coisa invisível, você não vê os benefícios dela. E, de certa forma, o David Goggins, ele fala muito isso relacionado ao treino também. Só que o treino dele não é um treino convencional como a gente está acostumado de ir numa academia, ficar uma horinha ali, ou ir no CrossFit, fazer uma horinha ali, ou ir numa luta, fazer uma horinha e meia no máximo. Não, gente, são treinos que às vezes levam quase que 12 horas, treinos diários de 12 horas. E depois ele faz provas que duram dias. Então ele correu uma maratona, uma ultramaratona, que durou 3 dias, sem parar. Exato. Tem, sim, eu também fiquei assustado. Depois, se vocês quiserem, pode pesquisar. Eu fiquei assustado com esse fator. Eu falei, não é possível. O cara não corre uma prova dessa. Ele não consegue fazer. Quem consegue correr uma prova de 160 quilômetros com 40 anos de idade? Não é possível. Ele não passou nas Forças Armadas. Só que durante o livro todo ele fica mostrando as coisas negativas. Eu já falei uma para vocês da dieta. Vou falar a segunda. Investimento, né? E quando eu falo investimento, não estou falando de dinheiro em específico de comprar produtos saudáveis é caro. Não é essa coisa que você está acostumado a ouvir, não. Porque tudo é caro, tá? Agora, se você comprar um café, R$ 30 aqui em São Paulo. Se você comprar R$ 30 o quilo, né? Se você comprar, sei lá, um azeite agora, quanto que é o azeite aí, né? Quase 3 rim. Se você comprar o ovo aqui, eu tô começando a achar ovos por R$ 1 cada. Gente, olha, eu acho que eu nasci na época errada. Enfim, não é, a alimentação no geral tá caro. Não saudável ou saudável, os dois estão caros. Então não entra nesse caso. Mas sim, no caso de você pensar que é um dinheiro que você vai ter que programar todo mês. E quando eu falo investimento, é você sempre observar como investimento. O que é o investimento em si? Pelo menos na minha visão. Investimento é quando você faz algo agora, pensando lá no futuro. Qualquer coisa que você fizer assim na sua vida, isso é um investimento. Então, vou dar um exemplo. Eu começo a estudar nutrição. Comecei a estudar nutrição agora. Lindo, maravilhoso, que legal, é ótimo. Só que são 4, 5 anos de faculdade. Então, é um investimento pensar que eu só vou me tornar nutricionista só daqui a 4 anos. A dieta, basicamente, a gente tem que ter uma visão assim, em cada alimentação que você fizer. Só que aí você vira e fala para mim, mas eu tenho que pensar somente nas refeições principais? Então aí que tá o preço a se pagar. Não, você vai ter que pensar em tudo que você come. Então, e quando eu falo investir, você não vai querer investir numa coisa ruim, você vai querer investir numa coisa boa. Uma coisa que dê frutos, uma coisa que tem valor, uma coisa que faz sentido com o seu objetivo. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um objetivo de comprar um apartamento.
Eu não vou virar e colocar o meu dinheiro num investimento que não faça sentido, num investimento que, tá, eu quero investir eu quero comprar um apartamento daqui a 3 anos. Eu não vou colocar num investimento que eu posso tirar o dinheiro só daqui a 10 anos. Eu não vou colocar num investimento que eu posso ter alto risco, porque assim talvez as chances são menores. Você entende o que eu quero dizer? Essa visão é tudo. Aí você fala primeiro nas refeições principais, almoço e jantar. Ok, que são as maiores, são as refeições grandes que a gente tem no nosso dia a dia. Depende de cada caso, mas a maioria das pessoas, pelo menos no Brasil, são as maiores refeições, vamos dizer assim. E então, só que você fala assim, mas se são as refeições principais, então vamos começar. Vou falar de fato da refeição principal, depois eu vou falando das outras. Então a refeição principal eu tenho que pensar desde o arroz que eu estou consumindo, qual a forma de preparação e etc. Desde o feijão, da carne. Se você não come carne, enfim, a proteína que você coloque ali. Então você tem que pensar, mas é investimento, certo? Então eu tenho que pensar em cada um deles. Qual arroz? Qual carne? Qual feijão? Você entende o preço a se pagar por isso? É muita coisa. Aí depois você vai ter que pensar assim, qual o tipo de tempero? Porque tem os temperos. Qual o tipo de preparação? Qual o tipo de tô lavando aqui, eu tô esquecendo o nome. Qual o tipo de panela, né? Então tudo isso faz parte do investimento. Então, por isso que eu falo que é caro, mas não numa forma de dinheiro, mas uma forma de pensar. Você vai ter que pensar em tanta coisa diferente. Você tem que pensar até na colher que você está usando, porque talvez a colher que você esteja usando não seja uma colher que você consiga fazer tantas medidas assim. Aí eu vou ter que pensar na minha balança. Talvez aquela balança não faça sentido porque aquela balança não pesa tão bem, né? Então, olha o tanto de coisa que a gente tem que pensar. Então é mais um ponto negativo. E eu acho, na verdade, tem vários, né? A gente pode dizer. Mas eu vou falar do terceiro, que eu acho que vocês conhecem muito bem esse, é a crítica social. A crítica social é assim, vamos lá. A maioria das pessoas fazem algo. Quando você não faz aquele algo ou faz algo diferente daquele algo que a maioria das pessoas fazem, você vai ser criticado, né? Mas o interessante é que você sempre é criticado em algum quesito da sua vida. Mas quando você faz dieta, possivelmente você vai ser mais criticado do que o convencional. Por quê? Porque a maioria das pessoas não fazem, né? E se não fazem, o que acontece? Quando você faz algo, você vai ser diferente delas. E assim elas vão te criticar por você estar sendo diferente do que elas são. E normalmente não são pessoas que a gente pode falar assim, mas tem pessoas que eu nem converso, pessoas do meu trabalho, sabe? Às vezes não são, às vezes são da sua própria casa, às vezes é seu próprio filho, às vezes é seu próprio pai, às vezes é seu próprio marido, às vezes é a sua própria esposa, às vezes é sua própria mãe, sua avó. Come esse pouquinho aqui, aí você vira pra vovó, né, e fala, não, vovó, tô de dieta. Aí ele, nossa, mas a vovó fez com tanto carinho. Aí você tem que olhar assim e pensar naquela lógica do investimento que eu falei. Aí você vai virar e falar assim, putz, vovó, hoje não é o dia de refeição livre, eu já comi algo não tão saudável hoje de manhã, o que que eu faço? Aí você começa a pensar, o que que eu faço agora? E aí você fala assim, a vovó vai me odiar, né? Eu tô pegando um contexto bem drástico, mas normalmente não é assim, né? Então, mas pode ser um contexto de trabalho, por exemplo. Então eu vou sair com meus amigos do trabalho. Aí tô lá com meus Nutris, né? Que eu trabalho com os Nutris, aí eu vou lá, a gente vai lá e vai para um restaurante. Aí chega no restaurante, eu sou o único que pede algo saudável, vamos dizer assim. Eles pedem umas carnes gordurosas e tudo mais. Você acha mesmo que não vai todo mundo olhar pra mim e falar assim: ah lá, tá vendo? Lá vem ele com dieta. Eu não tô falando que você não consiga fazer essas coisas que eu estou te contando agora. Eu estou falando, na verdade, que é mais um preço a se pagar, que é um preço muito alto. Porque não é alegre isso. Não é alegre a gente ouvir esse tipo de coisa. Não é alegre esse tipo de acontecimento. O ambiente se torna um pouco ruim. Então é um pouco complicado. Então é mais um preço a se pagar. O último preço, que eu acho que é o que eu queria falar para vocês, que é o principal ponto, é o preço da nossa autocobrança mesmo, em cima da dieta. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, é um investimento. Investimento, a gente nunca sabe de fato em si como é que vai ser, de certa forma, porque tudo depende de muitos fatores. Eu vou dar o exemplo da Bolsa de Valores, por exemplo. Você investe numa ação da Bolsa de Valores. Você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe se a ação pode cair, se alguém da empresa pode fazer alguma fraude, se o governo pode simplesmente taxar, pode acontecer alguma coisa.
Então é meio, como que eu posso dizer? Eu tenho um acreditar muito grande, mas eu também tenho alguns impedimentos de visualização do tempo que aquilo vai acontecer. Então eu sei que vai acontecer, mas o tempo independe. E o nosso corpo ele funciona assim. Às vezes a gente faz algo achando que em um mês vai acontecer alguma coisa. E não acontece. Às vezes demora anos. Né? Não estou falando que uma dieta em si vai. Toda dieta é assim, que provavelmente tem pessoas que demoraram semanas. Mas é porque o seu corpo é diferente. E às vezes o nosso corpo é diferente até. Vou dar um exemplo, vai. Eu sou o Guilherme, peso 80 quilos e eu engordei 10 quilos. E aí eu demorei simplesmente, sei lá, um mês para engordar 10 quilos. Aí depois eu demoro um mês para emagrecer. De novo os 10 quilos. Ok. Aí daqui a uns meses, lá no final do ano, por exemplo, em dezembro, isso foi em janeiro. Aí em dezembro eu quero engordar novamente, tá? Vamos pensar que é proposital. Eu quero engordar 10 quilos de novo, passar de 80 para 90. Ao invés de demorar um mês, agora vai demorar 2 meses, sabe? Aí você vira e fala assim, nossa, mas por que? Sendo que na primeira vez demorou um mês. Porque o nosso corpo não é a gente que manda tanto assim, não, gente. Infelizmente. Tem muitos acontecimentos dentro do nosso corpo, na verdade, a maioria deles, que são involuntários, assim. Involuntários que eu digo, não é a gente que tem controle sobre ele. Enquanto a gente está dormindo, por exemplo, o nosso corpo tem as atitudes sozinha, ele tem que trabalhar, ele não para de trabalhar, ele trabalha numa lógica mais baixa do que durante o dia, mas ele trabalha do mesmo jeito. Então, a maioria do nosso dia a dia, o nosso corpo faz coisas sozinho. Vou dar um exemplo agora. Enquanto eu tô falando com vocês, meu cérebro tá conversando com as minhas, entre os neurônios para saber o que ele. Ele fala conversando, tá? Mas vocês sabem que não é isso que eu quero dizer. Chama. Como que é o nome? Vamos falar que eles são mensageiros, eles ficam mandando mensagem um pro outro para saber o que tá acontecendo. Então, tipo, ó, você tá vendo que ele tá pensando isso? Tenta buscar lá na memória o que ele tá querendo dizer. Eu gosto muito do Divertidamente, que ele explica um pouquinho sobre isso, assim. Enfim, algumas pessoas não gostam, mas eu gosto de desenho, gente, eu acho que desenho explica demais. Mas, enfim, então o nosso corpo, ele atua muito involuntariamente. Enquanto eu tô falando com vocês, eu não tô pensando para respirar. Meu, o corpo tá respirando sozinho, né? Graças a Deus, porque se eu não tivesse respirando, eu tava lascado. Então, a gente não controla tanto assim igual a gente acha. E esse autocontrole, ele pode ser destrutivo. Por quê? Porque às vezes a gente força o nosso corpo a chegar num corpo que a gente quer, mas pro nosso corpo ele não quer. Porque ele não considera saudável ou ele não considera comum. Pensa comigo, você pesou a vida toda 80 quilos. Mas agora você está insatisfeito e você quer chegar para os 70 quilos. O seu corpo está acostumado anos e anos com os 80 quilos. Então o que vai acontecer? Automaticamente ele vai virar e vai pensar, está acontecendo alguma coisa. Então eu vou barrar aqui esse emagrecimento forçado, né? Que para ele é forçado, mas dá para fazer um emagrecimento. Logicamente, não estou falando que vocês estão forçando o emagrecimento, pelo amor de Deus. Mas, de certa forma, para o nosso corpo, ele não entende isso, ele vai achar que é forçado mesmo. E por conta disso, muda tudo dentro do nosso organismo. Então a nossa imunidade cai, e assim a gente não consegue treinar, a gente fica mais irritado, assim a gente não consegue dar tanto valor assim para a dieta. Então vira uma bola de neve de coisas psicológicas que acabam atrapalhando. Então a minha resposta para o meu paciente, na verdade pensando em tudo isso que eu falei para vocês, resumidamente, é que nem todo mundo está disponível a pagar o preço da dieta. Nem todo mundo está disponível a pagar o preço do próximo nível. Nem todo mundo está disponível a pagar. Como que eu posso dizer de fato? Nem todo mundo está disponível a pagar para essa circunstância, a pagar por aquele objetivo, sabe? Então vou dar um objetivo que eu acho que a maioria das pessoas do Brasil tem. Inclusive eu, tá? Não tô longe disso, não. Então, de ser rico. Um objetivo de ser rico. Beleza. O rico, então, gente, o rico é cada um tem a sua riqueza aí, tá? Algumas pessoas, R$ 1 milhão é riqueza, para outras pessoas, R$ 10 mil é riqueza. Para mim, por exemplo, R$ 10 na conta positivo, sem dever ninguém, para mim isso é riqueza. Então, cada um tem sua riqueza, né? Mas tirando as brincadeiras, você entende o preço a se pagar por isso? Eu vou dar um exemplo do estar sempre positivo na conta. Meu, eu tenho que me organizar.
para estar sempre positivo, eu tenho que deixar de lado algumas coisas, eu não posso pagar por algumas coisas, eu não posso ir para alguns lugares, eu tenho que guardar dinheiro, eu tenho que investir dinheiro, eu tenho que estudar sobre dinheiro, eu tenho que colocar limites nos meus cartões, porque senão eu posso gastar demais, e eu tenho que, no Natal, eu tenho que pensar 2 vezes no que eu vou comprar, se eu vou comprar mesmo para dar de presente, se eu vou comprar aquela roupa nova ou se eu não vou, será que eu compro um carro, será que eu não compro? Então, é muito difícil a gente juntar dinheiro, por exemplo, né? Então, mas tem gente que está disponível a pagar esse preço. Às vezes a gente está, inclusive, mas às vezes, a maioria das vezes não. Quem não sente vontade de comprar uma roupa nova, né? Eu também. Mesmo que eu queira juntar dinheiro, eu também sinto essa vontade. Então, na dieta é a mesma coisa. A gente sente essa vontade de comer outras coisas que não são investimentos, vamos dizer assim. Então, quando a gente estuda investimentos, por exemplo, continuando nessa lógica, aparece lá, olha, você tem que comprar ativos. O que que são ativos, né? Ativos são aquelas coisas que a gente deixa lá durante um tempo e a gente não pega aquilo, a gente não pode encostar naquilo. Um exemplo, eu compro um apartamento e eu coloco ele para alugar, isso é um ativo, né? Na verdade é um passivo? Caraca, agora eu fiquei confuso, é um ativo ou um passivo? Bom, eu me corrijo aí, ou vocês me corrigem, eu não sou do mercado financeiro, então caso eu erre nisso, tá tudo certo. Meu pessoal do mercado financeiro aí, me corrijam. Mas o ativo é tipo, ou é passivo? Não, acho que é ativo sim. Aí o ativo é quando você compra uma coisa e essa coisa vai te dar frutos, né? Então, por exemplo, o próprio apartamento que eu tava dizendo. Você compra um apartamento por 500 mil reais. Aí vai lá e você aluga ele por, sei lá, 2 mil reais por mês. Quando você aluga ele, aquilo se tornou um ativo para você, porque agora você tá ganhando dinheiro em cima daquilo. O passivo, na teoria, tá? Não tenho certeza, mas qualquer coisa vocês me corrijam. O passivo é aquilo que você compra e ele acaba não te dando lucro nenhum. Você acaba perdendo dinheiro ao longo do tempo. Que é o carro, por exemplo. A não ser que você trabalhe com carro, se você comprar um carro hoje, daqui a 1, 2 anos, ele vai estar valendo menos. Então, aí pensa comigo, eu tenho 500 mil reais na minha conta. Quem me dera. Deus abençoe. Deus, por favor, escute esse vídeo também e coloque esse dinheiro na minha conta. Se eu tivesse 500 mil reais na minha conta, eu tenho a escolha. Ou eu posso comprar um carro novo, ou eu posso, que é um passivo, ou eu posso comprar um apartamento que é um ativo. Qual que eu vou escolher? Você entende que é muito difícil? Aí eu sou apaixonado por carro. Nossa senhora, é uma dificuldade enorme. E qual que é o preço a se pagar? A frustração, porque eu não vou poder fazer isso. É a tristeza de não poder fazer algo. Então, na dieta é assim também, porque às vezes a gente está morrendo de fome, fome que eu digo não fome de fisiológico, mas um fome psicológico de eu preciso comer um Mac, mas isso pode me atrapalhar. Então, acaba que a gente foge do objetivo. E quando a gente vai pro Mac. Então, a dieta é o passivo, a dieta é o ativo, porque você está fazendo algo que vai lucrar ao longo do tempo, e o Mac acaba sendo o passivo que você não vai lucrar. E isso é muito frustrante, porque simplesmente você vai para um negócio que não vai te dar prazer, né? De certa forma. Para quem não gosta de fazer dieta, tá? Esse especificamente. Ou seja, é muito difícil fazer dieta. Como é difícil investir também, como é difícil treinar, ter um corpo interessante, porque o preço a se pagar sempre é muito caro. Então, se você chegou até aqui no vídeo é porque você achou interessante, eu espero que tenha feito diferença para você, mas num ponto não de que eu quero que você vire para agora e pense na frustração, meu Deus, eu não estou disponível a pagar o preço. Não, saia daqui pensando que eu estou disponível a pagar o preço, porque você tem que pensar muito a longo prazo. Toda vez que você tiver uma frustração, todo mundo que faz dieta é assim, gente, é todo o tempo assim. Meu corpo não tá do jeito que eu quero ainda. Essa comida não tá muito legal. Eu tô sentindo fome. Eu tô sentindo cansaço. Acontece mesmo. Ao longo do caminho, a gente não tem muito controle sobre isso e o nosso corpo fica tentando dar sinais de que é melhor comer uma coisa não saudável do que uma coisa saudável. Isso na lógica de todo mundo. Quem faz dieta há 5 anos, quem faz dieta há 10 anos, quem faz dieta agora. Então todo mundo passa pela mesma coisa. Então, o que eu quero te dizer, primeiro que é uma coisa normal, você vai passar por dificuldades. E o segundo ponto é que não desista, sabe? Sempre pense no futuro mesmo. E o terceiro, que eu acho que é o melhor aqui, não se frustre. Mesmo que se você errar,
pense assim, ok, é um dia a menos de treino, é um dia a menos de dieta, mas tá tudo bem, eu pago o preço por isso, de treinar um dia a mais, sabe? Vai tentando pagar isso de alguma forma, assim. Como? Ah, vou fazer um treino mais intenso, vou ter que comer mais regradinho, eu vou deixar de comer o chocolate que eu estava comendo, vou parar um pouquinho, depois eu volto, porque isso é o preço a se pagar na teoria. Então, esteja disponível a pagar o preço, tá bom? É isso que eu falo para os meus pacientes. A maioria das pessoas que conseguem concluir os seus objetivos em consultório são as pessoas que pensam assim. Então, sempre pensem assim. Eu espero que as analogias que eu criei aqui, por mais que sejam muito loucas, vocês tenham gostado. E eu sei que é uma coisa diferente, a gente lavando louça, mas é que eu queria ficar um pouquinho mais perto de vocês mesmo, que vocês entendessem que isso aqui não é uma consulta, não é um consultório, algo do tipo. Vocês entendessem que é só uma pessoa que também passa por dificuldades, só que é uma pessoa que passa por mais dificuldades que escolheu o preço a se pagar para esse estudo, para esse conhecimento, para poder curar as pessoas. Então eu não quero ser visto como um doutor, que é aquela distância toda. Eu quero ser visto como um amigo mesmo. Uma pessoa que você pode vir no vídeo e olhar e falar assim, putz, que legal que ele falou isso. Eu estava frustrada que eu errei aqui, mas eu sei que é isso que eu tenho, o preço a pagar por isso, mas eu tenho certeza que daqui a um tempinho eu vou alcançar o meu objetivo. Então, é um motivacional, sim, eu sei disso, mas é um motivacional um pouco frustrante, porque a gente está sabendo dos defeitos, das coisas ruins, mas é um motivacional realista, que dá para fazer. Tem coisas positivas e negativas em tudo na vida. E na dieta não seria diferente. Mas esteja disposto para as coisas negativas dentro dos objetivos de vocês. Então, como eu estou disposto também às coisas negativas de estar aqui falando isso para vocês. Então, esteja disposto, sempre, tá bom? E é isso, se você gostou desse vídeo, mande para quem está precisando ver esse vídeo. E se você gostou também, obviamente, se inscreve no canal, a gente é novo aqui. A gente também está nas outras redes sociais, mas eu quero aparecer mais, quero falar mais com vocês, eu quero ser o amigo de vocês quando vocês precisarem, tá bom? Como um dia eu precisei, eu também quero ser isso para as pessoas que eu ainda não conheço. Então, é um prazer ter você aqui, que bom que você chegou até aqui, e até o próximo vídeo. Tamo junto!